meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Eu me chamo Leonardo e eu estou de volta aqui com a nossa série de vídeos sobre bench rest com os nossos convidados especiais, Rondon Gomes e Charles Dias. Tá? Eles estão e aí, gente, tudo bom? Eles estão aqui para me ajudar, para a gente fazer mais uma conversa sobre isso. Eles têm dado uma sondada aí no que o público tem buscado saber, para a gente fazer essa interação aqui, esse jogo interativo e essa conversa com vocês. Bom, tudo bem aí, Rondon e Charles? Tudo bom, tranquilo, tudo em paz. Está sendo bem interessante, hein, Rondon? É aquela história, gente. Por mais tempo que você atire, sempre tem coisa para aprender. Sim, com certeza. E então, sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Vamos lá, então, o que vocês trouxeram, o que vocês acharam de questões aí para mim, para me trazer para a gente conversar? Pergunta de $1 milhão, Leonardo. Vou passar na frente do Rondon dessa vez. Em termos, resposta curta, direta, seca. Em termos de porcentagem, quantos por cento é a importância do apoio para acertar um alvo a longa distância? 100 metros. Charles, na verdade, 40%, 50%. Vamos dizer assim. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque o apoio, na verdade, nessa distância, ele só precisa manter a arma bem nivelada. Quando a gente está com vento, com o clima trabalhando, o vento trabalhando, é muito mais importante as referências anteriores do que o apoio na estratégia de tiro. Por isso que se você for olhar o Extreme Bench Rest, qual é o tipo de apoio preferencial lá? Você sabe qual que é? Você sabe, Rondon? Sabe, Charles? Eu já assisti várias provas, mas não me lembro. Bipé. É o bipé. Bipé é o apoio preferencial. Por que bipé é o apoio preferencial no Extreme Bench Rest, que é uma prova de 100 jardas, né? Dá 91 metros, mais ou menos. Por que é o apoio preferencial? Porque você muda muito rapidamente sem perder o nivelamento da arma. E você consegue buscar o alvo bem rápido, saindo de uma posição para outra. Tem gente que não usa nem rear rest, que apoia no braço no Extreme Bench Rest. E muita gente usa rolete no Extreme Bench Rest, que é uma das coisas que eu tenho aqui para tirar em longuíssima distância. Eu uso rolete com bipé também. Por quê? Porque você usa o último tiro de referência para o próximo, e é aquela questão das estratégias de tiro, que são muito interessantes, que pouca gente se preocupa. É lógico que um front rest, como um X-Head, um SEB, são muito mais precisos, muito mais estáveis do que um bipé. É óbvio que você consegue aí desempenhos muito superiores com equipamento como esse. Só que você não consegue a velocidade necessária para utilizar as suas referências que você tem. Então você sacrifica estrategicamente todo aquele conjunto perfeito e estável para obter uma variável mais importante para você, que é a última referência de vento. Entendeu? Porque aí eu vou usar a última referência. E aí muda tudo, gente. Para vocês terem uma noção. Se você falar, eu vou atirar bench rest a 25 metros. Você não usa magazine, cara. Vai direto. Eu vou atirar Extreme Bench Rest a 91 jardas ou 100 metros. A 91 metros, né? 100 jardas, né? 100 jardas, que é 91 metros ou 100 metros. Cara. Magazine. Por quê? Tiro, pum. Referência, tiro, pum. Referência. E vai embora. Caiu uma cortininha aqui atrás. Então, é uma estratégia totalmente diferente, Charles, de tiro. E aí você muda o apoio. Então, por que é 40%? Porque é um apoio que tem que te dar nivelamento razoável, ele não vai te dar toda aquela dinâmica de tiro perfeita de um front rest, mas ele vai te dar aquela velocidade maravilhosa no reload, no disparo e assim por diante. O Charles abandonou a gente, pessoal. Ele volta. Então. Conta aí, Rondon. Vamos lá. Pegando o gancho aí em relação ao tipo de pergunta do Charles. Rondon. Talvez. Mas pegando o gancho aí do tipo da pergunta do Charles, quão importante é a luneta para tiros a longa distância, 50, 100 metros,
e qual seria a magnificação boa para essas distâncias? Rondon, para essas distâncias a luneta faz bastante diferença, mas tudo vai depender do tamanho do seu alvo e se é um alvo que vai ser rastreado ou não, um alvo estático. Para um alvo rastreado e de grande porte, você vai preferir o quê? Uma luneta com campo de visão maior. Então se justifica mais você ainda se manter naquela lógica dos 4,16. Agora, para um alvo de alta precisão nessas distâncias, você precisa enxergar o alvo. E parece que não. Eu sei que tem gente aí que vende aquela ideia do olho biônico, que enxerga a cabeça do alfinete a 100 metros, né? Mas a gente sabe que isso é a maior mentira. Que nem uma pessoa que tem uma visão muito perfeita vai ter um alcance tão grande de visão. A 50 metros, cara, se eu te mostrar um alvo de bench rest a 50 metros, você não enxerga o centro do alvo. Você não enxerga. O cara pode falar pra mim que não enxerga. Não enxerga. É fisicamente impossível ele enxergar, porque a resolução do olho humano é incapaz de alcançar essa distância. Então, você precisa de uma luneta que te magnifique suficientemente bem para você conseguir enxergar o alvo de maneira adequada. E aí, a gente está falando de uma magnificação assim, de uns 32 para cima, pelo menos. Eu atiro com uma magnificação a 50 metros com uma magnificação de 46 para a competição. Tá? Mas é quando a gente está buscando um tiro assim, muito refinado. Muito refinado. Mas a ideia é que ele tire de longa distância para você enxergar o alvo. E esse é um desafio. O pessoal em Pouso Alegre, no Campeonato de Pouso Alegre, que é organizado aqui pelo nosso amigo Charles Dias, ele tem uma prova de 25 metros com luneta 4,32. Cara, é desafiador, porque o retículo cobre o alvo. Não é verdade? Rondon já tirou essa prova? Já tirei, realmente é assim mesmo. O retículo cobre o alvo. E é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque se o retículo cobre o seu alvo, você não está enxergando o alvo. Por isso que o ideal é ser uma luneta dessa. Uma magnificação grande e, ao mesmo tempo, um retículo fino. É isso que a gente busca para um tiro de longuíssima distância. Um retículo fininho, magnificação grande. Eu gosto de lunetas, Rondon também, que são de magnificação fixa, que não são zoom. Por quê? Porque normalmente elas têm uma ótica melhor. E aí elas têm contrastes melhores, você consegue enxergar melhor através dela. E enxergar para o tiro de longa distância é muito importante. Muito importante. Então, deixa eu só fazer um adendo ao que eu perguntei. Então tá, luneta fixa, melhor. Mas se for uma luneta de zoom, primeiro plano focal ou segundo plano focal? Qual que seria melhor? Ou depende da pessoa? Na verdade, depende do seu tipo de tiro. Se for um tiro com muita variação de distância e que você tem que mudar significativamente o campo de visão sempre que está atirando, ou seja, variar o zoom, aí a FFP vai facilitar para você as compensações. Você não vai ter que ficar fazendo cálculo de compensação a partir do zoom. Eu estou no zoom tal, eu tenho que usar 1 dot. Eu estou no zoom tal, eu tenho que usar 2 dot. Entendeu? De compensação. Então facilita os cálculos que você tem que fazer. Agora, se você atira sempre na mesma distância, SFP é melhor. Por quê? Porque a qualidade ótica das SFP é superior das FFP e o retículo também normalmente é melhor. Porque quando está na magnificação máxima, o retículo não é ampliado, você não fica com aquele retículo mais grosso. E quando está na magnificação mínima também, não fica aquele retículo que você não enxerga, né, que acontece na FFP. Então a FFP tem vantagens e desvantagens. Eu particularmente acho que para o tiro de distância fixa, ou que você tem tempo para pensar, eu prefiro as SFP. Tanto é que eu tenho, hoje, uma luneta FFP no meu conjunto. Todas as outras são SFP. Leonardo, e para quem fala, mas atirar a longa distância apoiada é fácil. O que você diz para essas pessoas? Olha, eu digo que bom que você acha isso, cara. Eu te falo que até hoje eu pendo bastante para tirar apoiado em longa distância. Gente, o tiro de longa distância tem muitas variáveis, né? Esse é o problema. Você está lidando com um conjunto de variáveis muito grande. E são escolhas de sacrifício muito mais críticas do que as escolhas de sacrifício dos 21 metros, dos 25 metros. Porque nos 25 metros você não tem muito o que sacrificar. Você vai buscar performance máxima em tudo. Nos 100 metros, por exemplo, nos 50 metros,
você já tem que sacrificar algumas coisas. Você já fala assim, vou sacrificar um pouco minha curva balística para ter um pouco mais de coeficiente balístico. Eu vou sacrificar um pouco a minha estabilidade do projeto, porque eu quero ter uma seção transversal menor e ter menos influência de vento. Então você começa a fazer sacrifícios, né, no seu conjunto, para tentar eliminar variáveis que atrapalham muito no tiro de longa distância. E aí você não é deixa de ser aquela questão do conjunto perfeito que tem nos 25 metros, por exemplo, nos 30 metros, e passa a ser uma questão de conjunto estrategicamente melhor encaixado para o tipo de tiro. Entendeu? Que você não vai conseguir tirar o limite do conjunto, assim, porque na verdade o limite do conjunto é o limite estratégico do atirador, é seu limite da sua capacidade de lidar com as variáveis ambientais. Tanto é que acontece muito, Charles, você pega um dia paradão de vento, o cara vai lá e solta um 240. Eu já fiz 249 com a minha arma num dia paradão de vento. E eu já tirei num dia com chuva que eu fiz 200 a 50 metros. Olha a discrepância. Entendeu? A mesma arma, o mesmo atirador, o mesmo conjunto, o mesmo chumbinho. Um dia paradão, 249. Foi um passeio no parque. Um dia com chuva para arrancar um 220, eu penei que nem um condenado. Entendeu? Uma puta chuva, um puta vento. Como que você atira? E aí, arranquei um 220 e ainda fui o melhor do dia na prova. Ali, de quem fez a prova no mesmo local que eu, fui o melhor do dia de quem fez a prova. Então, assim, a gente tem que ter atenção a essa questão crítica, que o ambiente influencia muito. E na longa distância, essa influência do ambiente é radicalmente maior, está multiplicada por 4. Vamos pensar assim, no mínimo. Porque eu acho que, na verdade, se multiplica um em cima do outro, eu acho que o negócio é mais uma PG do que uma PA. Eu não acho que ela se soma, que ela se multiplica. Né? Então, é um negócio que se multiplica. Então, vou atirar num dia calmo? É uma coisa. Vou atirar num dia turbulento? É outra completamente diferente. Leonardo, levando em consideração ao que foi falado no vídeo anterior, entre juniores, aqueles que estão começando, entre profissionais, aqueles que já estão ali levando a sério esse tipo de competição, e seniors, aqueles que realmente estão brigando e participando até de campeonatos nacionais. O que você acha que seria o ponto fundamental, ou qual seria o tipo fundamental da pessoa treinar para ela evoluir? Ou seja, eu estou entrando agora, o que eu tenho que prestar mais atenção para eu evoluir? Se eu já sou um profissional, o que eu tenho que prestar mais atenção no meu treino para eu evoluir? E se eu já sou um profissional, o que eu tenho que fazer para realmente poder melhorar a minha pontuação, os meus disparos? Olha, Ronaldo, eu diria que no primeiro passo no tiro apoiado é você aprender conceitos básicos de tiro, como repetibilidade, que é você, por exemplo, apoiar a arma sempre da mesma forma. Isso é muito importante. Nivelamento. Acionamento, que é muito importante, cara, no tiro apoiado, acionamento, que é você puxar o gatilho, é extremamente importante. Existe um hábito, quando o pessoal atira normalmente puxando para baixo, é errado, você tem que entrar com ele puxando sempre alinhado com o cano, né? O puxar tem que estar na mesma linha de força do cano. Então, são elementos que você tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar meu apoio, sempre demarcado, sempre na mesma posição, sempre igualzinho. Eu tenho que trabalhar o meu nivelamento, eu tenho que trabalhar o ajuste da minha luneta para fazer o paralaxe ficar certinho, para não ter aquela perda do paralaxe, né? Eu movo o famoso erro de paralaxe, eu mexi meu olho, o pontinho do retículo não pode mudar de lugar. Eu tenho que prestar muita atenção na questão da escolha da minha munição. São esses elementos que eu acho que são os primeiros movimentos para quem está começando. Quando você começa a se aprimorar, entrar para o nível intermediário, eu acho que o grande ciclo passa a ser lidar com as condições ambientais. E por que eu estou falando lidar com as condições ambientais? Porque na média distância a gente está falando de leitura de vento. Na longa distância, nós estamos falando de adaptação. Se adaptar à condição rapidamente. Né? Então, são estratégias muito diferentes uma da outra. Tanto é que normalmente os campeões do Extreme Bench Rest não ganham as provas de 25 metros.
Olha lá depois para vocês verem. Cara, são grupos totalmente diferentes que ficam na ponta. Por quê? Porque são estratégias de tiro totalmente diferentes. São formas de lidar com o tiro totalmente diferentes. Um é um tiro de adaptação, outro é um tiro de leitura ambiental. Então, você tem que ter essa distinção muito clara. O tiro de longa distância é um tiro de adaptação. Ele não é um tiro de leitura ambiental. Você vai se adaptar rapidamente ao ambiente. Inclusive, os snipers de longa distância, pode ver, sabe aquelas histórias de tiro? O cara acertou o tiro a 3 km, 1,5 km, 2 km. Essas histórias, se você for ver, ele fala, eu dei 3 tiros, eu dei 7 tiros antes de acertar. Por quê? O que ele está fazendo? Deu o primeiro, compensou. Deu o segundo, compensou. Deu o terceiro, compensou. O que ele vai fazer? Ele vai tentando ajustar o tiro à condição ambiental. É um tipo de tiro adaptativo. Tá? Então, realidades totalmente diferentes. Então, esse seria o segundo passo. O passo do intermediário, aprender a se ajustar às condições ambientais. E aí, na média distância, leitura de vento, leitura do ambiente, e na longa distância, adaptação. E para o cara que já está muito cansado, a gente entra na fase do refinamento. Aí nós vamos estar trabalhando o quê? Os detalhes de equipamento e munição. É aquele cara que vai cronometrar 30 caixinhas de cronografar, né? 30 caixinhas de chumbinho, que vai mudar o curso da mola dele 1/8 de volta, 1/16 de volta, para fazer o ajuste extremamente fino da arma, que vai comprar 5 canos e trocar os 5 canos para testar qual cano vai melhor na arma. Então já é um nível que você entra no refino de equipamento, de sofisticação do equipamento. Eu vejo muita gente que atropela esses estágios. Cara que ainda não sabe se adaptar ao ambiente, trabalhando demais na arma. E, na verdade, não adianta você trabalhar demais na arma se antes você ainda não aprendeu o básico, que é a leitura, a adaptação, a sua adequação ao ambiente que te cerca. Gente, vamos lá, Leonardo. Também estou vendo que o tempo já está chegando no final. Está chegando no final. Vou deixar você fazer uma última pergunta, Charles, então, para a gente encerrar. Última pergunta. Do mesmo jeito que eu, no episódio anterior do tiro apoiado a longa distância eu fiz, vou te pedir agora. Para o pessoal iniciante, o cara vai começar a atirar nos 100 metros. 3 dicas práticas para ele atirar apoiado nessa distância. Olha, a primeira dica prática que eu dou: escolha um apoio que te permita se adaptar rapidamente às condições de tiro. Então, eu gosto de bipé para isso. Sério, eu tenho 2 bipés aqui. Às vezes eu uso o Manir porque ele atira com bipé a 25 metros, mas eu atiro normalmente a 50 metros, eu atiro de bipé. Tá? Então, com bipé com rolê. Então, escolha um apoio que está adequado para isso. Procure uma luneta que seja bem clara e que tenha uma boa magnificação. O que é uma luneta clara? Por exemplo, se a sua luneta tem mais de 24 vezes, esquece luneta 44. É 50 para cima. Se você puder ter uma 56, melhor ainda. Tá? Se você puder ter uma 60, que nem eu tenho, melhor ainda. Tá? Então, quanto maior a boca da tua luneta, melhor. Só que isso eu sei que envolve dinheiro, tá, gente? Então, assim, 50 é uma luneta fácil de conseguir. Só foge das 44. 44 não serve para longa distância. A luneta fica muito escura. Tá? E aí o outro elemento que eu acho que você pode trabalhar bem, que eu acho que se justifica, é você treinar a velocidade e a adaptação do seu tiro. Você conseguir entender a parte de compensação de tal forma que usar o tiro anterior como referência se torne fácil e rápido para você. Isso vai te ajudar muito a evoluir no tiro de longa distância. É isso? Esclarecido? Isso aí, pô. Nesses 3 vídeos deu para cobrir bem o assunto, né, Rondon? Sim, sim. Para quem está querendo começar ou quem já está praticando algum tipo de prova de bench rest, com certeza vai agregar bastante para essas pessoas. É isso aí, Shooter. Valeu demais. Pessoal, eu agradeço aí. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, Charles e Rondon.
E vamos ver se a gente faz mais alguns, né? Vamos, se a gente pega para gravar mais alguns. Interessante. Foi uma dinâmica boa aqui, né? Porque eu e o Rondon consegue passar para você aí as dúvidas do pessoal mais iniciante e nisso você até consegue ser mais didático. Teu curso deu certo. Então, vamos ver se a gente faz um aí para as próximas semanas na área de tiro em pé mira aberta, que tem muita gente que também tem curiosidade. Deixo aí para vocês aberto para vocês fazerem. A gente pode fazer até nesse formato aí, né, o Rondon, nesse formato de 3 vídeos, né? Isso mesmo. Se vocês querem, pessoal, deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Que aí a gente já analisa. E se vocês quiserem algum outro tema também, coloca nos comentários que eu converso aqui com o Charles, com o Rondon, a gente vai te trazer um outro convidado aqui para participar também, e a gente vai tentando fazer esses vídeos aqui interativos para trazer para vocês esse conteúdo diferenciado aí nessa interação com o Charles, com o Rondon e com eventuais novos convidados. Então, ficamos até a próxima. Eu agradeço a presença de vocês, viu, Rondon e Charles, mais uma vez. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast